Então, bem-vindos aí à 10ª aula, eu acho, do curso de Introdução ao Machine Learning. E hoje a gente vai falar sobre um modelo chamado SVM, Support Vector Machine. Então, vamos lá. Primeiro eu vou dar a introdução, assim, uma intuição mais ou menos de como é o SVM. Então, primeiramente, introdução ao modelo. Ele é um modelo de classificação, principalmente de classificação, e também pode ser utilizado para regressão. E ele é um modelo supervisionado. Modelo classificador binário e não probabilístico. Então o que acontece, basicamente, é que ele não vai conseguir diferenciar entre múltiplas classes, e ele não vai te dar uma probabilidade de pertencimento a cada uma delas. Eh, mas tem gambiarras para resolver isso que eu vou falar mais no final, tipo, citar assim, né. Ele vai possuir uma interação, geométrica, bem direta, assim, e por isso eu vou dar uma revisão em alguns momentos sobre geometria analítica, que vai ser importante para você entender um pouco de como funciona o modelo. E o conceito dele é basicamente separação dos dados a partir de um hiperplano. Então, o que que é o de mais importante que vocês entendam aqui nessa aula sobre suporte vector machine? É que basicamente ele vai ser um modelo, classificador ou regressor, e o objetivo dele é maximizar a margem geométrica dos nossos dados. Eu vou mostrar mais para frente, mas é isso que eu quero que vocês entendam. Então, vamos lá, vamos partir para a intuição agora. A gente vai pensar, principalmente durante toda essa aula, sobre uma classificação binária. Então, entre 2 classes, basicamente. Até porque, a priori, ele não é multiclasse e a regressão nele também é um pouco mais diferente. Então, vamos tratar primeiro nesse esquema. O rolê, então, é separar linearmente os nossos dados entre 2 categorias, já que é uma classificação binária, né. E existem muitas formas de fazer essa separação linear. Então, a princípio, a gente tem essa separação linear aqui unidimensional, a gente pode estender isso a n dimensões, né, então uma separação linear bidimensional, tridimensional e por aí vai. Só que tem muitas formas de fazer isso. Então, a princípio, a gente pode pegar vários planos para separar aqui esses nossos dados, né, entre as 2 classes corretamente, assim como a gente pode separar por outra linha aqui, esse conjunto. Só que como que a gente vai determinar se é uma boa ou não é uma boa, um hiperplano de separação? Então vamos dar uma olhada aqui rapidão. Eu tenho esse exemplo aqui, que a gente tem os nossos dados distribuídos aqui, e a gente tem um threshold que vai marcar esse hiperplano, basicamente. Se a gente está nos reais, se a gente tem uma dimensão apenas, um ponto corresponde ao nosso hiperplano, né, concordam? Tipo, é um plano, um ponto que vai dividir, entre o lado esquerdo uma classe e o lado direito outra classe. Olha esse corte aqui que a gente fez. A gente consegue ver que tem essa amostra desconhecida aqui que está muito próxima ao conjunto dos dados vermelhos. Só que nesse corte que a gente fez, a gente meio que está classificando ela como da segunda classe, que é a classe azul aqui. E aí não faz tanto sentido, né, tipo, intuitivamente, assim, a gente, conscientemente, a gente ia falar: "Pô, tá próximo do vermelho, eu acho que é vermelho", tá ligado. Só que nesse corte que a gente fez, a gente considerou que era azul. Então, a gente percebe exatamente isso, que não é uma separação, tão justa assim. Então, como que a SVM ele vai trabalhar? Basicamente, ele trabalha com esse Maximum Street Approach. Ele vai buscar um hiperplano de separação aqui, que é esse hiperplano, que vai maximizar a distância do hiperplano às classes. Então, a gente pode ver que isso daqui corresponde à margem para a classe 1, isso aqui é a margem para a classe 2. Então, o que a gente quer é maximizar essa faixa da rua, digamos. Se a gente pode imaginar isso aqui como uma rua. Então, a gente quer maximizar essa margem aqui e separar o melhor possível os nossos dados. Então, nesse caso aqui, o que a gente teria é que esse pontinho do threshold estaria mais para o meio, entenderam? Tá. Então, essa faixa, então, essa margem, ela vai corresponder à faixa entre o último, dado de uma classe. Então, por exemplo, a gente tem o hiperplano aqui, essa faixa ela vai estar aqui, né, essa margem vai estar aqui. E outra coisa que é importante de ressaltar é que esse vetor dado entre o hiperplano e um elemento que está dentro da margem, que está, tipo, exatamente na calha, corresponde ao support vector. Esse é o precioso support vector que a gente está falando quando a gente fala support vector machine. Então, SVM basicamente vai querer expandir a margem o máximo que dá, tipo, o máximo possível, até encontrar um elemento de uma outra classe. Então, é isso que a gente vai estar fazendo.
Eh, outra coisa importante é que a gente tem que fazer com que elas tenham tamanhos iguais. Então isso aqui, ó, tem que ser o mesmo tamanho disso aqui, porque senão não faz muito sentido, né. O hiperplano ele tem que estar no meio, dessa rua. E é isso. Então, alguns elementos importantes é que, como eu já falei, esses elementos que estão na margem, eles vão formar exatamente os support vectors, que, por exemplo, teria esse caso aqui e esse caso aqui. Eh, e uma coisa interessante de ressaltar é que, uma vez que você tem todos os elementos que estão na margem, você pode retirar todos os dados que estão fora. Então, por exemplo, se a gente tivesse mais elementos aqui na margem, tipo um aqui, um aqui, um aqui, um azul aqui, um azul aqui, um azul aqui, por exemplo, eles teriam já determinado esse hiperplano, que seria o hiperplano ótimo, considerando esse maximum street approach. A gente pode retirar esses elementos aqui, ó, e esses elementos aqui, que eles não iam determinar nada, basicamente. Eles poderiam ser pontos desconhecidos que a gente teria que classificar, mas eles por si só não iriam definir o hiperplano, porque eles não estão na margem. Então, o que acontece é que no SVM, o hiperplano ele vai ser gerado a partir da combinação de alguns dados fornecidos no conjunto de treino, e eles vão construir esses support vectors. Então, eles vão ser os support vectors que vão gerar o hiperplano. Então, eu vou falar agora da classificação utilizando SVM. Antes de mostrar como que a gente vai obter o hiperplano, eu acho melhor mostrar como funciona na prática a classificação, porque é bem mais complicado você entender o processo de otimização para encontrar o hiperplano certinho do que você entender a classificação. Então, antes disso, eu vou dar uma revisão aqui rapidinho de GA. Então, basicamente, é a definição de hiperplano. A gente sabe que, dado um plano, se a gente tem dois vetores linearmente independentes, a gente forma um plano, e a gente sabe que esses dois vetores, eles são aqueles chamados diretores do plano. Então, a gente pode ter essa equação aqui do plano, que basicamente qualquer ponto x, ele corresponde a um span de uma combinação linear desses vetores aqui. Então, ele é basicamente uma combinação linear entre os dois vetores diretores do plano, sendo esse lambda1, lambda2 aqui escalares, né? E basicamente esses dois vetores, então, eles spanam todo esse plano alfa que eu estou considerando aqui. Outra coisa importante de relembrar é o conceito de normal de ortogonal, né. Então, basicamente, se a gente tem esses dois vetores aqui, a gente tem o ortogonal a ele correspondente a esse n aqui, esse vetor n. E ele vai nos dar outra forma de representação desse hiperplano aqui, desse plano, na verdade, que a gente está falando do espaço 3D, né. E todo vetor, desculpa, dentro desse plano, ele vai ser ortogonal ao vetor normal n. Porque basicamente é bem intuitivo, né, todo vetor está dentro desse plano, e esse plano é ortogonal a esse vetor, então esse vetor é ortogonal a todo elemento do plano. Então beleza. E o que a gente tem, não sei se vocês lembram direito lá de geometria analítica, é que o produto escalar entre um vetor e outro vetor ortogonal a ele é zero. A princípio, porque o cosseno deles vai dar zero, né, porque é cosseno de um ângulo de 90 graus. Beleza. Prosseguindo aqui, então o que a gente tem? Se a gente for calma aí. Tá. Se a gente for considerar qualquer ponto, nesse plano, ou então qualquer vetor, o que a gente tem é essa expressão aqui, né. E se a gente fizer essa expressão vezes o produto escalar, o vetor normal, a gente consegue chegar nessa próxima equação geral do plano. Então o que a gente consegue fazer é determinar, a partir do vetor normal, a equação geral do hiperplano. E é isso que a gente vai estar utilizando na SVM, beleza? Só para deixar mais claro, então, esses escalares aqui x0, y0, z0, eles só são concatenados, né, só são somados para formar esse outro escalar aqui D, beleza? Alguma dúvida até aqui? Tem Pera, alguma no chat? Oi. se eu entendi certo, você está pegando um vetor que vai da média de um conjunto até o outro, para tomar como vetor normal? É isso? A média? Não? Isso daqui você fala, Uhum. não, na verdade isso aqui é basicamente a expressão de um ponto no espaço, Hum. entendeu? Ah, Tipo,
é basicamente um vetor. Isso aqui é um vetor. Certo. A expressão de um vetor no espaço. Entendeu? Entendi. Tipo, se você quer definir um vetor genérico, é meio que por essa expressão aqui. Ah, ok. Entendeu? Beleza. A segunda coisa que é importante lembrar, eu acho que é a principal assim, é sobre projeção ortogonal. Então, a gente já sabe, né, que os pontos dentro de um plano coordenado, por exemplo, eles podem ser representados via vetores. Então, se a gente tem esse ponto 3, 4 aqui, basicamente a gente tem um vetor formado na origem até ele, né? E a mesma coisa para esse outro vetor W aqui. Então, outra coisa que a gente pode fazer a partir disso é decompor um vetor para encontrar a projeção dele no outro vetor. Então, por exemplo, a gente tem esse vetor U e esse vetor W. E o que a gente quer é encontrar a projeção desse U em W, que é basicamente esse vetor P aqui. Por que isso é relevante? No SVM, a gente vai ver muito claramente que o que a gente gosta de calcular, o que a gente vai querer calcular é exatamente o módulo dessa projeção. Entenderam? Porque ela vai meio que dizer o quão importante e qual a distância está do hiperplano, basicamente. E vai dizer o quão importante é essa componente. Entenderam? Eh, então a gente vai fazer uma decomposição desse vetor U entre dois vetores, o P e o Q. O Q ele vai ser ortogonal ao vetor W. E a gente faz uns joguinhos aí de geometria analítica, basicamente a gente sabe que o W, né, esse vetor nosso W, ele é uma combinação de linear de P, então P basicamente pode ser escrito como um escalar vezes o W, e a gente pode simplificar U como sendo isso daqui, a gente faz um produto escalar aqui, e vai conseguir sumir com isso daqui, já que Q é ortogonal a W, a gente vai cortar essa parcela, e fazendo esses joguinhos, a gente basicamente vai encontrar qual é esse valor alfa, que multiplicado pelo W, resulta no vetor de projeção, que é esse P. Então, basicamente, a gente tem esse alfa aqui, e quando a gente quer fazer o módulo, a gente faz outros joguinhos de geometria analítica e encontra que o módulo dessa projeção, que é basicamente o comprimento ortogonal, assim, o comprimento da projeção ortogonal, é isso daqui. E isso aqui vai ser de extrema importância para a gente no SVM. Beleza? Alguma dúvida? Tá, beleza? Então, eu dei um exemplo aqui, a gente tem o produto interno. Eu acho que aqui é só importante lembrar aqui que a gente tem uma transposta vezes o W aqui, porque a gente quer fazer o produto escalar, então vai ser 3 vezes 5 mais 4 vezes 1. Então, é por isso que a gente utiliza o transposta produto escalar W, entendeu? A gente tem 19 aqui, aqui eu só botei para dar esse exemplo da transposta que a gente vai ver no decorrer aí do SVM, e aí seria, sei lá, importante lembrar isso. E com isso a gente tem a projeção ortogonal, que é dada por esse módulo, e essa relação aqui. Tranquilo? Bom, agora sim, de fato, vamos dar uma olhada na classificação do SVM. A gente tem uma figura aqui, que corresponde a uma distribuição dos nossos dados. A gente já construiu, supondo então que a gente já conseguiu o melhor hiperplano, né, separador, a gente já tem aqui os support vectors, a gente já tem aqui o normal ao hiperplano, né, que eu já tinha falado e como funciona, e, e a gente tem a equação desse nosso hiperplano. Basicamente, a gente tem o vetor normal vezes as coordenadas, né, x, y, z, e, enfim, mais b. Esse b corresponde à translação no nosso sistema de coordenadas, porque senão a gente estaria fixando esse hiperplano na origem aqui, então a gente estaria limitando um pouco o nosso modelo, mas a gente não considera esse b aqui. E o que a gente tem é que todo elemento que está contido no hiperplano, uma bolinha aqui, por exemplo, exatamente aqui, ela vai seguir essa equação, certo? Então, se a gente está no 2D, o que a gente tem é essa relação aqui, né? Um W1, um peso 1 vezes x, mais um peso 2 vezes y, mais esse fator de translação aqui vai ser igual a zero, certo? Então, supondo que a gente quer agora classificar um novo dado, que é esse dado aqui.
qual que vai ser o nosso algoritmo, qual que vai ser o nosso processo para encontrar qual que é a sua classificação, para a gente inferir qual que é a classe desse novo elemento aqui. A gente basicamente vai querer encontrar a projeção desse ponto no vetor normal hiperplano. Então, a gente vai ter esse vetor aqui, e a gente tem esse vetor aqui, e a gente quer encontrar a projeção dele aqui, nesse W. E somar um viés, que é o Bzinho lá, que vai dar a translação correspondente. Então, quando a gente faz essa operação aqui, a gente vai já está considerando o módulo dessa projeção, a gente vai considerar o viés, e a gente vai dar uma olhada, então, no resultado disso. Então, basicamente, se ele for menor do que zero, a gente vai estar certamente, entre aspas, né, de acordo com o nosso modelo que a gente treinou, e uma classe azul. Se a gente tiver maior do que zero, então a gente vai estar na classe vermelha, e se for igual a zero, a gente está exatamente na fronteira de decisão, que seria exatamente no hiperplano, e a gente basicamente joga uma moeda e fala qual que é a classe, porque, tipo, hum, é sorte aí, entendeu? Então, esse é o processo, basicamente. Então, eu vou dar um exemplo aqui um pouco mais simples de como rola essa classificação. A gente tem aqui um hiperplano já formado, que é o x menos y igual a zero, e a gente consegue descobrir qualquer vetor normal a ele. Eu coloquei aqui o menos 1 e 1, esse aqui é o vetor normal, e a gente então vai tentar definir aqui essa nova amostra e essa nova amostra aqui. A gente pode ver que, de cabeça, a gente já tem por suposição que isso daqui é vermelho, isso aqui é azul, porque está muito próximo de cada uma dessas classes, né? Então, vamos dar uma olhada. Eu supus aqui uns valores, então aqui a gente tem meio que 5 e aqui meio que 8. Aqui eu supus que estava 12 e aqui 4. São valores meio que chutados, mas meio que fazem um pouco de sentido na hora. Então, o que a gente tem é o W transposta vezes as coordenadas desse nosso ponto, né, no plano cartesiano, que aqui é 5, 8, aqui é 12, 4, e a gente encontra os valores. Aqui dá 3, então, a princípio, né, de acordo com o nosso modelo que a gente treinou, de acordo com esse hiperplano que a gente formou, ele corresponde à classe vermelha, e nesse caso aqui, a gente tem que ele é negativo e corresponde à classe azul, beleza? Alguma dúvida até agora? Tudo certo? Tá, vou seguir aqui. Então agora eu chego na parte chata, assim. Não é a parte chata, na verdade, mas é a parte mais difícil, que é a obtenção desse hiperplano. Então, acho que primeiro é importante estruturar algumas partes do SVM, né, como ele está representado. Então, a gente sabe que a gente tem esse hiperplano, a gente sabe que a gente tem que construir a margem desse hiperplano, que é isso aqui embaixo, que vão meio que separar os nossos dados. Então, a gente quer que todos os elementos de uma classe positiva estejam aqui para cima dessa margem, e a gente quer que todos os elementos da classe negativa estejam para baixo dessa margem aqui, certo? E a gente tem então o nosso vetor perpendicular ao hiperplano, que é esse W aqui. Eu representei ele bem grotescamente aqui, só para dar uma noção maior, assim. A princípio, a princípio, esse W, se eu não me engano, ele vai ter um módulo de 1, assim, para fazer sentido naquela conta, para a gente encontrar o módulo da projeção. Mas, vamos seguindo, então. Qual que é a questão? Todo ponto pertencente ao hiperplano, nessa linha aqui, ele vai possuir uma mesma projeção no vetor W. Então, o valor dessa projeção sempre vai ser a mesma, dado que eles estão no hiperplano. A gente sabe que a distância da projeção é dada por isso daqui, e o que a gente vai fazer é que a gente vai fazer que o produto escalar do normal ao hiperplano com o vetor do ponto coordenado que a gente está considerando, vai ser esse valor escalar menos b aqui, beleza? E aí a gente passa para o outro lado, encontra o b, e essa aqui é a expressão que a gente já tinha encontrado antes sobre o hiperplano, né? E o que a gente quer é que classes positivas, dados das classes positivas, estejam na parte superior. Então, o produto escalar do w vezes x mais b vai ser maior ou igual a zero. E a gente quer que da classe negativa aqui seja menor que zero.
Só que a princípio, eles não vão dar zero, né? Então, a princípio, ele vai ser um valor k. E o que a gente quer é que no lado esquerdo, por convenção matemática, a gente coloca, e por fatores da otimização numérica que a gente vai realizar, a gente coloca aqui que vai ser igual a 1. Então, quando está na margem, que é um valor k, a gente vai querer, então, que dê 1, essa expressão dê 1. E para a classe negativa, quando estiver exatamente na margem, então, por exemplo, esse daqui, essa expressão dê menos 1, certo? Então, isso daqui é para seguir a margem, certo? Beleza. E aí agora, vamos considerar dois pontos que estão exatamente na margem, que são, portanto, os support vectors do nosso modelo aqui. E vamos encontrar qual que é a distância entre um ponto e outro, seja qualquer ponto que esteja na margem, de duas classes diferentes, né? Lógico. Então, a gente tem que a distância, esse vetor aqui, corresponde ao ponto do x positivo menos o ponto do x negativo. Esse aqui corresponde ao vetor x negativo, esse aqui é o x positivo, e basicamente o que a gente tem é esse vetor aqui, né? O que a gente queria encontrar é a largura da faixa, né? Então, o que a gente vai fazer é a projeção desse vetor da diferença entre a classe negativa e a classe positiva, ambas na margem, encontrar essa projeção em W. Essa projeção vai ser exatamente a faixa, a largura dessa faixa. E, como eu tinha dito antes, o que é a parada da SVM? É justamente a maximização dessa largura da faixa, certo? Então, a largura da faixa é dada por essa expressão aqui, né? Como eu já tinha falado antes lá em projeção ortogonal, né? Beleza. Então, essa aqui vai ser a largura da faixa. A gente quer, então, essa expressão menos essa expressão, sendo que a gente já sabe, por aqui, que Wx é igual a 1 menos b, para a classe positiva, e Wx é igual a menos 1 menos b, para a classe negativa. Então, a gente vai substituir esses valores e vai encontrar isso daqui. Isso daqui é a largura da margem. Ó, Danto, Oi, a largura da margem, no caso, não é só a soma das projeções, não? No módulo das projeções? calma, onde? Tipo, se você projetar o ponto vermelho no hiperplano, você tem aquele vetor. Perdão, projetar o vetor do ponto vermelho no vetor W. Projetar isso aqui, aqui. Ah, É. Ah, isso não é certo. suporte vector, não? Não, 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 calma. O que que não é o suporte vector? Calma, eu vou ter que voltar uns bons slides aqui. Perdão. Não, relaxa, pô. Eu não lembro certinho onde que estava. Ainda. Esse daqui são os support vectors. Hum. Basicamente, a soma desses dois support vectors aqui, eles vão dar tipo assim, o módulo dessa soma vai dar a projeção que a gente está buscando, entendeu? Ah, entendi. Entendeu? Calma. Mas o que o Tigre falou tá certo, não tá? Se você pegar a projeção do vermelho, Hum. do plano até o vermelho e do plano até o azul e somar. A projeção do plano até o Não, tipo, vermelho. não, tipo, as duas projeções ali, tipo, do azul em relação até o plano e do plano até o vermelho. Tipo, pegar essas duas projeções e somar, você vai ter a projeção que você tá querendo, Tipo, né? no vetor W, você fala. É. Sim, sim. Tipo, é basicamente a mesma coisa. Tipo, é o mesmo esquema. O que a gente quer encontrar aqui, basicamente, é esse vetor aqui, que vai nos dar um módulo da largura da faixa. Entendeu? Tipo, a Hum. forma como a gente vai encontrar isso, no meu caso, eu encontrei dessa forma, mas você também poderia ter feito essa projeção aqui, tipo, esse vetor, e encontrar a projeção dele em W, e esse vetor, encontrar a projeção dele em W, e fazer essa diferença, né, que vai dar isso menos isso daqui, que vai ser esse vetor correspondente à projeção aqui, certo? Certo, certo, Era certo. isso que você estava querendo Isso, dizer? era isso mesmo. Ah, beleza. Só foi um modo diferente, assim. Talvez o seu seria até mais fácil, talvez. Mas, tipo, de qualquer forma, a gente encontrou aqui
essa expressão. E essa expressão é a largura da faixa, né? Se o tamanho da margem é esse daqui, e a gente está buscando o Maximum Street Approach, a gente quer maximizar o tamanho da margem, a gente quer maximizar isso aqui. Só que em problemas de otimização, a gente odeia maximização, a gente gosta de minimização. Então, basicamente, se a gente tem 2 sobre uma variável, e a gente quer maximizar isso, a gente pode simplesmente minimizar essa variável. Então, a gente vai querer só minimizar isso daqui. Mas, mais uma vez, ao invés de minimizar o módulo de W, a gente pode minimizar o módulo ao quadrado, certo? Então, a gente vai minimizar essa expressão e a gente coloca o meio aqui, simplesmente para facilitar a derivação, quando a gente estiver falando de gradiente descendente para otimização, mas no caso eu vou falar sobre multiplicadores de Lagrange e tem uma parcela de derivação, mas eu vou abstrair um pouco porque é bem difícil o problema de otimização numérica. Inclusive, esse 2 está errado aqui, era para estar para fora. Mas, enfim. Então, a gente quer minimizar essa expressão. Só que a gente tem que lembrar da nossa restrição a priori. Né? Qual que é a nossa restrição? A nossa restrição é que todo elemento da classe positiva, então, ele tem que ser maior do que 1. Então, o que a gente pode lembrar? Se y é positivo, e isso daqui a gente quer que seja positivo, isso aqui vezes isso aqui tem que dar um número positivo. Agora, se a gente está falando de um lado negativo, da classe negativa, que a gente está considerando menos 1, por exemplo, isso daqui a gente vai considerar menos 1 vezes um valor que, a princípio, tem que dar negativo, então continua sendo maior ou igual a 1. Então, é essa a nossa restrição. E a gente tem que lembrar também que para um dado que está exatamente nesse hiperplano, ele seria igual a zero aqui. Mas a gente vai focar nessa restrição. E como que a gente faz essa otimização numérica? A princípio, tipo, é bem complicado, eu não vou entrar muito no mérito assim, mas a gente faz essa otimização considerando uma objective function, né, a função que a gente quer maximizar ou minimizar, quando ela está sujeita a algumas restrições. E no caso, a gente tem exatamente essa restrição aqui. Então, a gente tem duas formas, uma por gradiente descendente e outra por multiplicador de Lagrange. E com ela, com qualquer uma das duas, a gente vai conseguir encontrar esse nosso vetor W que vai maximizar a margem, né? Vai maximizar a margem, que é o que o nosso algoritmo quer fazer. Então, basicamente, durante todo esse processo de multiplicador de Lagrange e otimização numérica de maneira geral, a gente vai conseguir determinar exatamente que o que corresponde a W é uma combinação, é exatamente o produto escalar entre os nossos vetores. Tipo, a princípio, é meio difícil explicar o que significa isso, mas basicamente tudo que a gente precisa para encontrar esse nosso vetor W são os produtos escalares. Então, pelos métodos de otimizador de Lagrange, a gente consegue encontrar o vetor W buscado. Mas eu vou dar uma intuição bem simples dessa otimização. Então, se a gente quer minimizar essa função, considerando que ela está sujeita a essa restrição, que significa que a projeção de um elemento nosso vezes o módulo dele tem que ser maior ou igual a 1 para uma classe positiva. A projeção de um outro nosso elemento vezes o módulo do vetor normal, ele tem que dar menos 1 para a classe negativa. Então, a gente vai considerar Px como esse comprimento, ou então o módulo dessa projeção do vetor x no vetor w. Então, o que a gente tem é esse daqui. Se eu tenho esses elementos distribuídos aqui, esses dados distribuídos, e aqui a gente tem as classes positivas, aqui a gente tem a classe negativa, a gente consegue formar, por exemplo, esse hiperplano. E o que a gente consegue ver é que os support vectors, eles seriam esse daqui e esse daqui, por exemplo. Tipo, eles vão determinar os support vectors considerando hiperplano, vão formar um hiperplano. E a gente tem que lembrar que o que a gente quer minimizar é essa função, só que restrita a isso daqui. O que a gente tem aqui é um px, basicamente, relativamente pequenos. Porque a gente consegue formar hiperplanos melhores
que vão levar a uma projeção melhor, uma projeção maior. E o que acontece é que se a gente está sujeito a isso daqui, e a gente tem um P de x pequeno, esse W, o módulo de W, tem que ser relativamente grande para satisfazer essas restrições. Então, com isso, a gente limita W a um valor relativamente alto. E o que a gente quer é minimizar. Então, faz sentido a gente buscar hiperplanos que maximizem o P de x. Por exemplo, esse próximo hiperplano aqui, a gente pode ver que, relativamente, no que o desenho me possibilitou aqui, né, esses, esses módulos de projeção aqui são relativamente maiores do que o anterior, né? Tipo, a gente consegue ver claramente que essas distâncias aqui, que a princípio não estão muito simétricas, mas eram para ser simétricas, elas são relativamente menores do que essa daqui. E voltando para a nossa expressão, se a gente tem isso daqui maior, a gente pode minimizar isso daqui e continuar satisfazendo essa restrição e essa restrição. Então, é nesse sentido que está a otimização numérica para encontrar o hiperplano, certo? Bom, beleza. Alguém tem uma dúvida até agora? Acho que tá de boa, né? Tá. Agora eu vou falar sobre soft margin. E, a princípio, o que a gente fez é encontrar a melhor separação linear possível, considerando que sempre é possível, né? Então, a gente sempre tinha dados que, por exemplo, esse daqui, a gente conseguia separar, traçar uma linha que separava, tipo, todos os elementos. Tipo, não ficava um de fora. Tipo, nenhum de fora. Só que, às vezes, nem sempre isso é bom, ou então, às vezes, nem sempre isso é possível. Então, em alguns casos, existe ruído, por exemplo. Então, é meio que impossível, até mesmo perigoso, você tentar separar linearmente todos esses nossos dados aí do conjunto de treino. Então, por exemplo, nesse caso aqui, a gente mais uma vez se encontra naquela situação de um hiperplano que não é tão bom separador, né? A gente tem esse elemento aqui que é um outlier da classe vermelha. E ele está muito próximo, mas muito próximo mesmo da classe azul. Só que aí mesmo assim a gente formou uma separação linear que vai tipo, classificar todos os dados corretos, né? Só que tipo, isso é um overfitting, porque claramente isso aqui está próximo da distribuição azul e se a gente botar qualquer novo dado aqui, provavelmente a gente estaria tipo, com risco de errar, né? Se a gente colocar um elemento azul que está justo em cima aqui ou um pouquinho mais para frente, a gente teria errado. Então, o que a gente, a princípio, deveria ter feito é uma separação que considera um meio aqui entre os elementos, né? E não uma separação que considera o meio entre esse elemento aqui, que é um outlier, certo? Então, quando a gente faz esse processo de hard margin, que é isso que a gente acabou de fazer, é tentar ao máximo colocar todos os elementos de uma classe de um lado e os elementos de outra classe no outro, isso se chama hard margin, porque a gente meio que vai estar forçando essa separação linear que não aceita ruídos, né? E como que a gente conserta isso? A gente conserta a partir do soft margin. Então, por exemplo, a gente tem esses dados aqui que sofrem ruído, né? A gente não tem, por exemplo, uma separação linear que vai, tipo, pegar aqui, aqui, aí, tipo, separa aqui, aí pega esse daqui, aí volta aqui. Tipo, isso não é linear, né? Tipo, não rola fazer isso. E com um processo de hard margin, que era o que a gente estava fazendo até então, a gente nunca vai conseguir pegar esses dados. E a gente nunca vai conseguir formar um hiperplano certinho, sabe? Então, a questão do SVM é que ele é exatamente o melhor algoritmo possível se a gente conseguir encontrar essa separação linear. Só que não é sempre que a gente consegue fazer isso. O que a gente consegue fazer, utilizando o soft margin, é introduzir um erro, um custo, a cada um desses exemplos aqui. Ó. A esse exemplo aqui, esse exemplo aqui, esse exemplo aqui e esse exemplo aqui. E o que acontece é que agora a gente vai ter uma possibilidade de agregar um erro, possibilitando que elementos sejam classificados de maneira errada, para a gente não criar exatamente essa hard margin. Então, na hard margin, o que a gente tinha era essa relação, né? A gente tinha essa restrição que era muito rígida, né? Tipo, pô, todos os elementos da classe positiva têm que ser positivos, pô, não tem como, não tem jeito, tá maluco. Mas agora soft margin não, tipo, a gente vai associar um erro aqui. Esse erro aqui, ele basicamente vai permitir
uma flexibilidade nessa classificação e vai permitir que esses erros, então, aqui, essa classificação errada e tal, sejam cometidas e mesmo assim construir um hiperplano que vai ter uma boa separação dos nossos dados e não vai overfitar. Porque se a gente tentasse separar esses dados linearmente, considerando que existe bastante ruído, a gente estaria overfitando, né? E a gente não quer isso, a gente quer generalizar o nosso modelo. Beleza. Então, basicamente é isso. Só que, a princípio, a gente não pode simplesmente tacar esse erro aqui. Porque se a gente tacar esse erro e não fizer nada com o nosso modelo de otimização numérica, a gente pode simplesmente tacar qualquer valor de erro aqui para cada uma das amostras e continuar satisfazendo essa relação. Então, esse valor aqui pode ser infinitamente grande, infinitamente pequeno e, tipo, e nada, sabe? Então, o que a gente vai fazer é agregar essa parcela no nosso problema de otimização. Então, se a gente quer minimizar isso daqui, a gente basicamente vai ter que minimizar tanto o nosso problema anterior, que era para gerar o Maximum Street Approach lá, e a gente quer também minimizar isso daqui, porque se a gente tiver isso aqui muito alto, então, tipo, que tenta sempre corrigir, isso aqui vai ser maximizado e, tipo, minimizar isso aqui vai ser mais custoso ainda. Então, a gente quer minimizar os dois em conjunto. E a gente ainda realiza, então, a regularização que vai impedir que esse erro cresça gigantescamente, né? Então, basicamente, esse C aqui, ele corresponde ao hiperparâmetro de regularização, muitas vezes ele é tratado como lambda, mas em SVM ele é tratado como C. Então, é isso. Então, para cada um dos nossos dados da amostra, a gente vai conseguir associar um erro que vai permitir esses ruídos gerados. Qual que é a influência desse C que eu considerei lá, desse hiperparâmetro C, quando a gente está falando de soft margin? Então, quanto menor o C, menor vai ser o custo de classificar errado uma amostra. Então, se a gente tem um C pequeno que está multiplicado para o erro pode ser consideravelmente maior, porque o C é pequeno. Então, o erro, basicamente, ele pode ser muito grande e isso pode levar a um underfit. Então, várias amostras podem ter vários erros. Isso daí, então, vai construir uma soft margin com uma margem grande, basicamente. E se a gente tem um C maior, um C tipo grande, a gente vai multiplicar um valor grande vezes o erro, vai dar um valor relativamente grande, e com isso, para minimizar essa expressão, a gente vai ter que ter um erro pequeno. Então, a gente, com isso, vai criar uma margem mais pequena, uma margem menor, e a gente vai tender ao overfit. Então, se a gente for parar para pensar, se a gente tender o nosso C ao infinito, a gente meio que vai estar voltando ao nosso problema de hard margin. A gente vai tentar cada vez mais separar linearmente todos os nossos dados. Beleza? É isso. Então, a gente tem um exemplo aqui do C. A gente pode ver que, bom, nesse exemplo fica bem ruim de visualizar, mas nesse daqui, por exemplo, a gente vê que um C tipo, grande, né, um C tipo, que tende ao infinito, ele estaria tentando cada vez mais separar linearmente os nossos dados e classificar da forma correta. Só que se a gente tem esse C menor aqui, a gente vai conseguir associar um erro a esse elemento que não está muito bem posicionado e classificar ele errado, né? Mas fazer um hiperplano de separação muito melhor. Tá, vamos lá, que temos mais coisas para falar. Kernels. Então, a princípio, dados podem não ter uma distribuição linear, né? Então, por exemplo, nesse caso aqui, a gente tem no plano coordenado essa distribuição de dados, que a princípio ela não é linear. A gente não consegue fazer uma separação via SVM para conseguir separar esses dados de uma forma linear. Então, não tem como. Tipo, soft margin não vai resolver, hash margin também não vai resolver, a gente não consegue fazer nada a princípio. Mas a gente consegue introduzir kernels. E o que são kernels? Basicamente, eles correspondem a uma função ou uma transformação que vai mudar o espaço que a gente está considerando os nossos dados. Basicamente, a gente pode elevar os nossos dados a um espaço de dimensão mais alta e fazer uma separação linear desses dados considerando essa nova dimensão. Então, o que a gente consegue fazer, por que a gente consegue fazer isso, basicamente, é porque em todo o processo de multiplicação, multiplicadores de Lagrange e de otimização numérica, enfim, a gente tem que o que a gente precisa são os produtos escalares e entre dois vetores, né? Então, os vetores do nosso
conjunto de treino, e o do vetor W também. E quando a gente faz a transformação utilizando esses vetores, utilizando o kernel, a gente continua mantendo um produto entre eles, uma relação entre eles que continua sendo mantida e continua sendo possível utilizar essa projeção em uma dimensionalidade mais alta. Então, se a gente tem essa distribuição aqui, mais uma vez, o que a gente vai fazer é elevar essa distribuição para uma maior dimensionalidade aqui. Então, a gente vai criar um novo eixo Z, fazendo algum tipo de truque, algum tipo de transformação, que vai meio que conseguir separar os nossos dados. E a gente consegue, então, traçar um hiperplano que vai conseguir separar esses dados considerando o eixo Z, né? Considerando uma outra dimensionalidade. Então, o que acontece é que os nossos dados eles não possuem uma distribuição linear no conjunto deles, né? No espaço deles, mas sim no espaço do kernel. Então, isso aqui claramente não é uma separação linear, só que isso aqui é uma separação linear. Isso está no kernel, isso não está no kernel. Isso aqui está no conjunto normal, no R2, certo? Então, aqui eu vou dar um exemplo clássico de kernel polinomial. Então, a gente vai ter dois vetores nos reais, que é basicamente no mesmo esquema que a gente tem aqui, né? E o nosso kernel, ele corresponde a um produto escalar entre a transformação aqui do vetor U e do vetor V. Então, se a gente tem essas coordenadas aqui, a gente pode simplesmente calcular nesse novo espaço, essas coordenadas do nosso vetor. E então, o que a gente consegue ter é uma fórmula fechada para encontrar esse produto escalar desses dois vetores na dimensionalidade mais alta, considerando a função kernel, e utilizar essas coordenadas na dimensionalidade mais baixa. Então, a gente continua usando o x1 e o x2 para encontrar as coordenadas na dimensionalidade mais alta e, assim, aplicar o produto escalar entre eles e continuar fazendo todo o processo de SVM, né? Então, basicamente é isso. Odonto, E aqui... Oi, tem uma tem dúvida uma... no chat. O que é a função do kernel? O que é a função kernel, desculpa? Então, kernel basicamente é uma transformação que você vai fazer. Tipo, por exemplo, a gente tem que isso aqui é uma transformação que a gente vai fazer e o kernel aplicado ao U e a V corresponde ao produto escalar entre essa transformação e a transformação. Tipo, o kernel corresponde a, a uma operação que você vai fazer nos seus vetores, basicamente. Então, por exemplo, aqui, a gente tem dois vetores x, y e a gente vai fazer o kernel entre eles. Se a gente for fazer utilizar um kernel linear, o que a gente vai ter é simplesmente o produto escalar entre eles. Só que existem outros kernels, por exemplo, o sigmoide. Então, o kernel, que é essa função aplicada em dois vetores, ele basicamente vai ser a tangente hiperbólica de uma combinação axy mais b. Então, a gente tem um produto escalar de x por y, multiplicado por um valor constante a, que provavelmente é predefinido, mais esse viés aqui, mais esse b aqui. A gente tem o kernel polinomial também. Então, basicamente, ele é uma transformação que vai mudar um pouco o espaço que a gente está tratando nos nossos dados, entendeu? É que quando, na aula passada, por exemplo, quando eu falei de transformação, que leva um vetor em outro, nem toda transformação você vai sair do mesmo espaço para o mesmo espaço. Por exemplo, de R2 para R2, que nem eu estava mostrando. Depois você vai ver, tipo, em cálculo 3, em Algelin, que você tem uma transformação que sai, sei lá, de R2 para R3. Mais ou menos isso que o kernel está fazendo, né? Tipo, você não tem uma separação entre os dados. Então você sai, por exemplo, o exemplo do Odonto sai de R2 para R3, uma transformação de R2 para R3, e em R3 você tem uma separação dos dados, sabe? Uhum. É um Você vai pouco criar um confuso outro isso. eixo. Você cria um outro eixo, basicamente, que nesse eixo, tipo, pela distribuição dos seus dados, você vai conseguir traçar uma separação. Traçar um hiperplano separador ali. Certo? Tá. Então, só pincelar assim rapidão, SVM para regressão. Então, a princípio, o SVM para regressão, ele funciona matematicamente da mesma forma. Então, todo método de otimizador de Lagrange ou de gradiente descendente, eles vão funcionar da mesma forma. E o que a gente vai querer fazer é um hiperplano
tal que os nossos dados estejam, no máximo, até essa margem. E para cada elemento fora dele, a gente vai atribuir erros, né? A gente vai considerar uma amostra errada. Um erro associado ao nosso modelo, né? A nossa predição, assim. Então, basicamente, a gente constrói esse hiperplano e procura o hiperplano que deixa essa distância, que a gente considera esse epsilon aqui, e basicamente é isso para a regressão, assim. Só que é meio diferente um pouco, é meio estranho falar sobre SVM para regressão, porque a princípio, tipo, toda a intuição de SVM, pelo menos a que eu tenho, assim, principalmente, é que ele funciona para um problema de classificação, só que ele também pode ser usado para tarefas de regressão. E então, basicamente, a gente tem que, para um dado elemento, se ele está dentro da margem, a gente não tem nenhum erro atrelado a ele. Se a gente tem um elemento fora dessa margem, por exemplo, esse elemento aqui, a gente tem um erro atrelado a ele. Beleza? Tá. E agora uns extras sobre SVM. Então, a primeira são as vantagens do modelo SVM. Então, primeiro que a predição, então, o teste, assim, é extremamente eficiente, ele é muito rápido, você vai prever coisas muito rápido, porque tanto em relação a tempo quanto em relação à memória. Memória, porque você só precisa guardar os coeficientes do W, né, as coordenadas do vetor W, que é ortogonal, e o viés, né, e o B, basicamente, para guardar aquela expressão. E em tempo, porque basicamente o que a gente vai procurar é essa projeção ortogonal e somar um valor constante lá, que é o B. E, então, basicamente, ele é muito rápido. Outra coisa também é que ele vai funcionar muito bem para dados com alta dimensionalidade, uma vez que, no final das contas, o que você tem são support vectors e nem todos os pontos são support vectors, e então nem todos os pontos formam um hiperplano. Outra coisa também é que, por meio da regularização e por meio do soft margin, ele vai conseguir evitar e reduzir bastante significativamente o overfitting. Então, isso é bem importante. Outra coisa também é que ele consegue fazer classificação de dados de distribuição não linear. Então, isso via truque do kernel, mais aplicação do soft margin. Outra coisa também que eu acho que eu não comentei é que tudo isso é utilizado em conjunto. Então, o kernel também em cima da separação do kernel, com o kernel, também é aplicado soft margin e tudo mais. Outra coisa que eu não comentei, esqueci de comentar, mas que kernels podem ser existe composição de kernels, basicamente. É um pouco mais avançado, assim, é um estudo mais avançado, mas saibam que rola fazer composição de kernels. E também, sobre SVM, existe a garantia, principalmente estatística e completamente matemática, que ele é o melhor modelo possível. Então, ele é muito bom, mas se a gente conseguir encontrar a separação linear, se a gente conseguir encontrar o kernel ótimo a ser utilizado. Só que a princípio a gente não consegue sempre encontrar o kernel ótimo, mas ele continua sendo um ótimo modelo, né? E agora a gente tem as desvantagens do modelo SVM. Então, a principal é que a gente tem que aplicar otimizadores numéricos e que isso não é fácil, né? Isso tem uma complexidade relativamente muito alta. Então, para treinar o nosso modelo, ele é relativamente devagar, assim, costuma ser entre n ao quadrado e n ao cubo, a complexidade de tempo para realizar o treino. Outra coisa também é que ele não vai fornecer para a gente, que nem eu tinha falado, probabilidades, uma vez que ele é um classificador não probabilístico, mas existem, como eu tinha falado, gambiarras, não é gambiarras, na verdade, pelo amor de Deus, é longe disso, mas são formas de contornar isso, que seria basicamente estimar uma probabilidade a partir da distância que a gente tem ao hiperplano, então a distância que a gente tem à margem, para meio que dar uma certa confiança nessa classificação. Outra coisa também é a interpretabilidade do modelo. Quando a gente está aplicando kernel, ela é significante, meu Deus, ela é reduzida. Então, a gente não consegue ter uma interpretação muito boa quando a gente joga para uma dimensão mais alta do que está rolando. Existem vários kernels, existe composição de kernel, então cada vez mais fica mais difícil em você interpretar o que você está fazendo.
Porque antes, quando a gente tinha, no começo, a relação linear, a gente tinha simplesmente a projeção ortogonal e a distância, de um elemento até a margem. Só que quando você vai jogando kernel em cima de kernel, então algum kernel já mais complicado, você perde um pouco essa intuição. E outra coisa é que não é possível realizar a classificação multiclasse a princípio, mas existe uma abordagem para, mais uma vez, contornar isso, que é a abordagem one versus all, que é basicamente você pegar uma SVM, você modela ela para classificar entre um elemento, uma classe, desculpa, e as outras, todas as outras classes. E você faz isso para cada uma das classes. Então, você meio que vai separar isso daí. Então, você faz uma classe contra todas as outras, por isso one versus all. E alguém, assim, finalizando a aula, se alguém tiver mais uma dúvida, falar sobre os materiais complementares, aí fecha a aula e se alguém quiser conversar aí. Mas, então, tem essa playlist do Andrew Need aqui, muito boa. Ele dá passo a passo, assim, sobre SVM. Tem outra playlist aqui dele. Essa daqui já é em sala de aula. Essa daqui é meio que no esquema EAD já. E essa aqui é numa sala de aula de Stanford. Tem a playlist do StatQuest, que é muito boa. Ela é bem intuitiva, assim. Tem esse vídeo muito bom, que ele é bem esclarecedor, ele desenha tudo ponto a ponto, assim. Eu acho interessante que dê uma olhada. E tem as aulas do Patrick Winston, de SVM também, do MIT. E também, como sempre, as aulas do Killian, que são muito boas, que é a 14 e a 15, que ele dá uma pincelada em SVM linear, assim, separação linear e tal. E a 23 e 24, que ele já aplica kernel e já é um pouco mais avançado, assim, a parte de SVM. Beleza, Zimmer. Mas eu acho que é isso, tipo, quem tem uma dúvida que queira falar na gravação aqui, ou... aí pegada. Bom, eu vou encerrar a gravação aqui então. A gente pode ficar mais uns minutinhos aí para ver se alguém quer esclarecer alguma coisa.